Bom dia, pessoal, a mais uma aula de escola dominical da classe Adolescentes 1. Eu sou a Lúcia, para quem ainda não me conhece, essa segunda aula desse ano, e quem perdeu a primeira aula, tá lá no YouTube, né, no canal da igreja, tem, da classe dos adolescentes, tem a última aula que eu dei e que vai te ajudar a entender como é que funciona o conteúdo, o que a gente vai estudar esse semestre. Então, você pode dar uma olhadinha lá para ter uma ideia de como vai funcionar. As nossas aulas ainda estão sendo online, para quem não conseguiu vaga presencial. Mas a ideia é a gente, daqui a alguns domingos, conseguir fazer aula presencial, sendo gravada lá e transmitida ao vivo. E a nossa classe presencial está participando muito bem. A gente tem alguns alunos que fizeram muitas perguntas, estão participando muito bem. Eu acho que isso, inclusive, ajuda os que estão em casa a pensarem mais, a também fazerem perguntas pelo chat, tá? Então, vocês podem também fazer isso, perguntas pelo chat. Depois eu dou uma olhadinha na aula. O Cláudio também está nos acompanhando, então vocês podem participar pelo chat. Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre conheça a sua Bíblia, né? O lema do nosso conteúdo, né? É importante que você conheça a sua Bíblia, e a gente vai ver de Hebreus de 1 a 6 hoje. Lembrando que as nossas aulas não substituem a leitura da Bíblia, porque ela que é a palavra de Deus. E na última aula eu falei para vocês lerem esse trecho, né? De 1 a 6, dá para ler um capítulo por dia. Espero que vocês tenham lido. Se vocês leram, vocês vão aproveitar melhor essa aula. Vamos lá, então. Se você leu, coloca aí no chat que você leu. Vai ser muito legal saber que tem gente lendo, tá? Bom, vamos ter uma ideia assim, uma ideia geral da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, como já está escrito lá, na verdade não temos nela escrito assim, como Paulo escrevia, carta a Timóteo, carta a Roma, a igreja em Roma. Nós não temos aqui o destinatário, mas como o nome já fala, Epístola aos Hebreus, carta aos Hebreus, a gente entende, né, que ela foi escrita para aquele povo que vivia lá no Egito, lembra? E que teve que veio com Moisés, eles eram chamados de hebreus, que na verdade são os judeus que guardavam a lei. E o livro todo trata dessa situação, eles querendo voltar ao judaísmo, ao invés de seguir a Cristo, porque eles estavam em muita perseguição. E aqui, nesse resumo, é o que a gente vê. Ela foi escrita provavelmente no ano 60 depois de Cristo. 60 por quê? Porque os sacrifícios, a gente vê muito vívido aqui nessa carta, que o escritor, né, o autor da carta, trata de assuntos muito comuns para o povo judeu, de nascimento possivelmente, né? E o autor nós não sabemos quem é. E o que acontece é que depois, no ano 70, a gente teve a queda de Jerusalém, né? A Jerusalém foi conquistada, o templo foi destruído, então é muito provável mesmo que seja antes do período 70 depois de Cristo, possivelmente 60 depois de Cristo. O contexto aqui é de muita perseguição aos cristãos. Os destinatários, provavelmente, né, a gente vê isso na carta, aos cristãos judeus que estavam correndo o risco de abandonar a fé, porque eles estavam pensando em voltar para a religião judaica e parecia mais fácil, porque os judeus não estavam sendo perseguidos. O ensino da carta principal é que o antigo sistema de leis, de sacrifícios, foi substituído por algo muito novo e muito melhor em Cristo Jesus. Aqui na figura lá, vocês viram como eles estavam sendo perseguidos, né? Bom, como que era um judeu? O que acontecia com um judeu convertido a Cristo? Os próprios judeus que não eram convertidos, eles perseguiam os que estavam se convertendo. A gente pode lembrar de Paulo. Paulo, quando era Saulo, ele perseguia os cristãos, porque ele era um judeu assim, que guardava toda a lei. Então, ele achava que o cristão, aquele que cria em Cristo, ele estava fazendo tudo errado,
né? E ele estava pervertendo os outros judeus. Então, a gente vê isso, Paulo, assim, mas algumas coisas aconteciam com aqueles, então, que se tornavam cristãos. Por exemplo, a gente vê que muitos deles perdiam o emprego, eles eram excluídos da sinagoga, isso significava para eles dificuldades de se relacionar, de comprar, de fazer algumas coisas. Eles começavam a ser mal vistos, né? Muitas esposas ou maridos abandonaram aquele que era cristão, que se tornou cristão. Eles eram, algumas vezes, denunciados às autoridades romanas, e isso fazia com que eles fossem presos, perdessem os seus bens. Em alguns casos, eram torturados e até mortos. A gente vê um pouquinho disso em Hebreus 10. Opa, eu mudei aqui e não sei voltar. Então, em Hebreus 10, 34, está escrito assim: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. O que estava acontecendo? Os bens deles estavam sendo levados. Isso está no contexto aqui da carta. Então, qual era a alternativa deles frente a essa perseguição que eles estavam vivendo? Era recuar, né? Então, a gente tem que perceber uma coisa. A gente tem, às vezes, aquela ideia romântica de que todo cristão que era perseguido naquela época ia cantando para o martírio, né? Isso aconteceu em alguns momentos, mas muitos deles abandonaram a fé. E esses hebreus aqui, essa carta foi escrita para aqueles que estavam com vontade de abandonar a fé mesmo, né? E é um incentivo para que eles permanecessem na fé em Cristo, que é muito melhor. Mas eles não estavam conseguindo enxergar isso. Então, alguns estavam, né? Qual era a alternativa à perseguição para muitos? Abandonar a fé em Cristo, voltar ao judaísmo, que parecia ser mais tranquilo ainda, e voltar para a sinagoga e ter aqueles mesmos ensinos, que na verdade o que a sinagoga e o judaísmo ensinavam era a verdade também, mas não era a verdade completa. A verdade completa estava em Cristo, né? E a gente vai ver um pouco melhor isso daqui para frente. Como que eles faziam isso? Como que eles eram, como que eles recuavam, né? Como é que isso era possível? Por meio de uma declaração, que Cristo é anátema, ou que Cristo é maldito. E alguns até falavam isso da boca para fora, pensando em proteger a sua família, né? E às vezes a gente até faz isso na escola, né? Falar, não vou falar para ninguém que eu sou crente, mas eu sou. Né? Então imagina, se a gente faz isso, eles naquela época, com toda aquela perseguição, alguns estavam sim abandonando a fé dessa forma. Mas e alguns, eu lembro até, talvez vocês lembrem, de Pedro, quando foi preso, né? Os fariseus, tal, conversando com eles, os líderes religiosos, falam, não falem mais nesse nome, não preguem mais esse nome. Eles falam, nós não temos como fazer isso, né? Como é que nós vamos parar de falar da verdade? Então, os cristãos que realmente estavam com Cristo, eles não conseguiam fazer isso. Bom, a carta aos Hebreus é para toda a comunidade cristã também, todos aqueles que estão sendo perseguidos. Hoje nós temos muitas pessoas perseguidas. A perseguição começou lá, nos primeiros cristãos, com a igreja primitiva, e ela continua até os nossos dias. Em algumas regiões do mundo, ela é muito forte, como na Coreia do Norte, é o país mais perseguido do mundo. E esse livro, essa carta aos Hebreus, ajuda muito a gente e esses povos, essas pessoas, e nós também, em todos os lugares, a ter um encorajamento da gente continuar fiel a Cristo. Mesmo debaixo de perseguições, mesmo debaixo de perspectivas de morte ou qualquer outra situação complicada que a gente possa enfrentar, Cristo é melhor. Então, nós não sofremos a perseguição física, como muitos, mas em alguns momentos da vida a gente percebe que tem algumas perseguições, algumas dificuldades, e se a gente quiser retroceder, é importante que a gente se lembre de que Jesus é melhor. Mas vamos entender, né? Como é? Por que Jesus é melhor?
vamos lá. Aqui tem mais um slide que a gente pode ver que é a aplicação para hoje, né? Depois da nossa conversão, eu não sei você, né? Como é que foi sua conversão, se você já era cristão desde pequenininho e na sua casa, mas eu sei que alguns também vieram de outras igrejas ou de outras denominações ou não conheceram a Cristo só agora. E às vezes, é o que eu já falei, né? A gente enfrenta algumas dificuldades. Quando a gente tenta voltar para trás, é a mesma coisa da gente retroceder, a gente não vale a pena. Eu lembro de uma história que eu ouvi de uma mulher que era viúva e os pais dele, os filhos dela, já eram grandes, tudo, e foi muito pobre, porque ela sozinha estava sustentando os filhos, e um dia os filhos falaram, olha, a gente vai construir uma casa para a senhora, tal. Ela ficou toda feliz, eles fizeram uma casa bem legal para ela morar, uma casa bem melhor, e também tiraram tudo que tinha de velho na casa e deram tudo novo, a cozinha com todos os utensílios novos, faca, garfo, tudo novinho também. Só que aquelas coisas da cozinha eles deixaram numa casinha que tinha no fundo. Com o tempo, no começo ela começou a usar tudo aquilo, mas foi chegando uma hora que ela começou a cortar assim a carne, e aí falou, ai, mas aquela minha faca era mais legal, cortava melhor. E aí ela foi lá na casa e pegou a faca antiga dela e trouxe. E ela começou a fazer isso com vários utensílios de cozinha, aquela panelinha, sabe, que era pequenininha. E aí ela ia lá, porque essa aqui é grandona. E aos poucos ela foi se incomodando com o que era novo e começou a voltar a buscar todos aqueles cacarecos antigos, que na verdade ela estava tão acostumada e que ela preferia, apesar de o que ela tinha coisas utensílios muito melhores, mas ela preferia usar aquilo porque ela já estava acostumada. E aí a casa dela começou a ficar cheia de coisa velha de novo. Às vezes a gente faz isso, mesmo conhecendo a Cristo e aprendendo dele, às vezes a gente começa a voltar às antigas práticas. E isso é muito perigoso, porque uma hora a nossa vida começa a ficar cheia de coisa antiga de novo, coisa errada, e aquilo que é a felicidade, a alegria que a gente podia estar desfrutando com Cristo, a gente deixa de desfrutar, porque na verdade a gente está querendo mais aquilo que era antigo. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com esses cristãos. Bom, então, para a gente entender melhor como que a carta inteira, né, funciona, como que ela foi escrita, né, a estrutura dela, a gente vai entender que o tema principal é mostrar mesmo a superioridade de Cristo frente ao judaísmo. Então, a gente vai ver que o autor vai falar da majestade de Cristo e vai focar na pessoa de Cristo nos primeiros capítulos, que são esses que a gente vai estudar hoje. Então, hoje a gente vai estudar que Cristo é superior, a pessoa de Cristo é superior a outros personagens bíblicos, tá? Na próxima aula, a gente vai estudar o ministério de Cristo, a superioridade da obra de Cristo. E depois a gente vai ver a aplicação disso tudo, observando que nós somos ministros de Cristo. Então vamos entender que viver com Cristo é uma vida muito superior, né? Então a superioridade da vida em Cristo. Então hoje a pessoa de Cristo é superior. E nós vamos ver então que Cristo é superior aos profetas, vamos ver que Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão. Todos eles eram muito importantes para os judeus, então eles estavam tendo algumas dúvidas com relação a esses personagens bíblicos. Mas o autor de Hebreus, ele já nos primeiros versículos, ele já coloca todos eles assim, como se fosse num fusquinha, e Jesus numa Ferrari. Jesus já sai lá na frente, sabe? Para mostrar como Cristo é muito superior, ele já mostra de um jeito muito legal. Vamos ler então? Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Bom, aqui então já começa mostrando que Deus falou muitas vezes, né? Vamos só analisar um pouquinho essa primeira parte, esse primeiro versículo. Quem fala, então, é Deus, ele que falou através de profetas no passado, né? E ele não falou uma vez só, não, ele falou muitas vezes. E não só muitas vezes, mas de muitas maneiras. Então, a gente pode até lembrar de que Deus falou através de Abraão, Deus falou através de Moisés, de Elias, de Isaac, de vários profetas. E falou de muitas maneiras, através de sonhos, através de visões, face a face sim, né? Quando estava no monte, a glória de Deus, né? Não face a face, porque Deus é santo, mas ele falava, por exemplo, ele falou com Samuel, e Samuel ouviu, né? E Deus falou de muitas maneiras aos antigos, né? No Antigo Testamento, pelos profetas. E ele está falando aqui, nesses últimos dias, ele falou pelo Filho. O Filho é Cristo, é Jesus. E aí ele vai trazendo algumas coisas muito interessantes aqui. Olha só. Ele vai mostrando como Cristo é superior. Cristo é a maior revelação de Deus, muito maior do que dos profetas. Por quê? Porque ele é herdeiro de todas as coisas. Ser filho é ser herdeiro. Ser herdeiro é ser o dono de todas as coisas. Ele é o criador do universo. Ele criou tudo que existe, o sol, as estrelas, as coisas macro e as coisas micro, né? Ele é o resplendor da glória de Deus. A glória de Deus, o que é? Todos os atributos de Deus. Ele expressa todos os atributos de Deus, o amor, a misericórdia, a justiça. Nele, a eternidade. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Então, ele é Deus. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Então, a palavra de Deus é verdadeira e ele falou pela sua palavra, tudo é sustentado pela sua palavra. E está sentado à direita da majestade nas alturas. Olha essa figura que maravilhosa. Essa figura, é lógico que é uma figura, né, que alguém imaginou, mas nos ajuda a pensar, não naquele Cristo, no Cristo humilhado, que na verdade é importantíssimo, e a gente vai ver qual a importância da gente ver Cristo humilhado, que viveu 33 anos aqui como homem, mas Cristo sempre foi eternamente, sempre será eternamente Deus. E ele continua, ele está sentado no trono, na majestade nas alturas. Então, Jesus é superior a tudo e a todos. Então, só que o autor aos Hebreus nos ajuda a pensar um pouquinho melhor, sabe? Ele é superior aos profetas, por quê? Vamos pensar aqui. Os profetas, eles foram homens chamados por Deus, né? E eles, enquanto que Cristo é o Filho de Deus. Então, ele é muito superior. Os profetas, foram muitos profetas que falaram a respeito de Deus, que trouxeram a revelação de Deus, e que, na verdade, falaram a respeito do Messias, do Filho. E o Filho veio, né? E ele é o Filho único. Foram muitos os profetas que profetizaram, e Cristo, pela sua palavra, trouxe a profecia completa, né? Os profetas, eles tinham uma mensagem fragmentada, né? Mensagem fragmentada e incompleta, né? E porque cada um trazia um pouco, é a somatória deles, é a progressão do que a gente vai lendo, do que eles trazem, que a gente vai entendendo melhor a revelação de Deus. E Cristo é a mensagem definitiva e completa. Ele é superior aos anjos. Isso a gente vê a partir do versículo 4:14, né? Versículo 4 ao 14, do capítulo 1. Olha só, os anjos são criaturas. E a gente já vê isso aqui no comecinho, no 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, de cara a gente já vê, né?
eles foram criados por Deus e pelo próprio Jesus, né? Porque se ele é o criador de todas as coisas. E eles são criaturas, e Cristo é o Filho de Deus. Os anjos são adoradores, e a gente vê aqui no versículo 5, na verdade, a gente vê no 5 a questão do filho, né? Que Cristo é o filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Essa geração, tá? Cristo é eternamente gerado, ele sempre existiu. É mais uma questão de relacionamento de pai e filho que Deus Pai tem com o filho, mas ele é eternamente gerado, tá? Isso, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode ver em outro momento, tá? Vocês podem até perguntar e a gente pode responder. Mas aqui ele vai falando que, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, então aqui vai falando que Cristo é o primogênito e ele recebe adoração. Primogênito é aquele que recebe a herança. Então, os anjos, eles são adoradores de Cristo, né? E depois a gente vai vendo, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Né? Então, se a gente vai vendo os outros versículos aqui, que eu não vou ler todos, vocês devem ter lido em casa e podem consultar, eles são servos de Deus. E Cristo é servido pelos anjos. Eles são ministros a serviço dos salvos. Cristo é rei eternamente entronizado. Quando fala que eles são ministros a serviço dos salvos, é lá no versículo 14, ó. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, eles são comandados por Deus, comandados por Cristo, né? E Cristo é o rei, é ele que governa, é ele que domina, né? Ele que é o Salvador. E a gente tem aqui que eles tiveram início, eles não são eternos, né? Eles não são infinitos, eles são eternos, tipo, eles não têm fim mais, né? Como nós, que nós vamos viver uma vida eterna, mas nós tivemos um começo, e eles também tiveram um começo. E Cristo é o Criador eterno, ele é eterno. Então não dá para comparar os anjos, os judeus que achavam que podiam voltar ao judaísmo, achar que... porque o que acontece? Eles achavam que os anjos tinham uma... na verdade, a Bíblia vai trazendo isso, que a lei foi entregue pelos anjos, né, a Moisés. Então eles são ministros de Deus mesmo, mas eles têm uma importância muito grande. Mas essa importância não é maior do que a de Cristo. Depois Hebreus ele vai trazendo uma série essa comparação de algo do Velho Testamento, que é inferior ao que eles estavam querendo voltar para Cristo. Mas, essa comparação ele vai fazendo no livro todo, mas ele sempre vai trazendo alguma exortação no meio, que é uma chamada de atenção, sabe? E aqui a gente vê no capítulo 2, o autor falando assim, por esta razão, né? Porque os anjos não são tão superior, que Cristo é muito superior aos anjos, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. As verdades ouvidas sobre Cristo, né? Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, os anjos entregaram a lei para o povo e o povo desobedeceu. E eles transgrediram as leis e receberam um justo castigo. A gente sabe que aquela geração que viveu os 40 anos no deserto não entrou na Terra Prometida, porque eles desobedeceram. Eles morreram no deserto. Quem entrou foram os filhos dele, né? E nós que recebemos a mensagem vinda do próprio Deus, que é Jesus, né? Como é que nós vamos escapar do castigo de Deus se nós negligenciarmos a salvação nele, que ele trouxe para nós, né? Vamos entender um pouco melhor isso durante a aula, tá? Continua essa exortação até o versículo 18. E ele vai trazendo aqui um resumo dessa parte, que todas as coisas estão sujeitas a Cristo no céu e na terra. Deus não deixou não são os anjos que têm todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés, mas é Cristo, né? Inclusive, Jesus derrotou Satanás, que era um anjo que caiu
né? E quando os anjos caíram, eles não tiveram salvação como nós, né? Jesus derrotou Satanás, aquele que tinha o poder da morte. Satanás, desde que Adão pecou, o pecado entrou no mundo e Satanás tem o poder da morte. Mas Jesus venceu a morte com a sua morte na cruz. Foi necessário que ele se tornasse homem, se identificasse conosco, para que ele morresse, ressuscitasse, e a morte de Cristo quando ele vence e derrota Satanás. Nós todos estávamos, então, sujeitos à escravidão por toda a vida, a escravidão do pecado, da morte e do diabo. Nós vivíamos em pavor da morte física e eterna. E a gente vê isso no versículo 14. Continuar aqui. Mas Cristo libertou todos aqueles que o receberam como seu Senhor e Salvador. Se nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, ele nos libertou do pecado, da morte e do diabo. No versículo 14 do capítulo 2 está escrito assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E aí a gente vê esse versículo 2,16, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, que somos nós. Os anjos não tiveram salvação. Aqueles que caíram, os que ficaram, que não pecaram, eles continuaram, que não desobedeceram, não se revoltaram contra Deus, eles permaneceram servindo a Deus. Mas para nós, o plano foi diferente. Cristo veio, se humilhou por amor a nós. E nós temos esse socorro em Cristo. O autor aos Hebreus, ele vai trazendo também que Cristo é superior a Moisés. Moisés também é uma figura muito importante para o judeu, porque Moisés recebeu a lei, guiou o povo pelo deserto, ensinou, e praticamente toda a religião deles, foi Moisés que estruturou toda a religião judaica pela orientação de Deus. Então, ele é um profeta muito, muito querido, e que eles colocavam ele como talvez num patamar muito maior do que eles deveriam, né? E aqui Hebreus está falando que, o autor está falando assim, que Moisés era servo da casa de Deus. A gente vê isso aqui a partir no capítulo 3, a gente vê. Não vou ler todos com vocês não, vocês podem observar aí, no versículo 3, mas ele fala assim, que ele era servo da casa de Deus. Moisés era servo da casa de Deus. Quando fala de casa, está se referindo a todo o povo de Deus, a Israel. E depois, e Cristo? Cristo é o filho em sua casa, né? Cristo é o filho de Deus. O filho de Deus é o herdeiro, ele é o dono, ele não é servo. É ele que manda, é ele que domina, né? Ele é o dono. Cristo é superior a Moisés, porque também Moisés era membro da família dessa casa. Ele era membro, fazia parte do povo de Israel. Mas Jesus que fez a casa, que edificou a casa, que estabeleceu a casa. Né? Moisés ministrou nas sombras. Isso quer dizer, Moisés, ele estava prefigurando aquele que viria. Todo aquele sistema religioso era uma sombra das promessas de quem Jesus era. Então, todos aqueles ritos de sacrifício, quando eles matavam um cordeiro, aquele cordeiro não pode perdoar pecados, né? Quem pode perdoar pecados é só Cristo, mas aquilo era uma figura para eles lembrarem da promessa de Deus, de que o Messias viria e morreria pelos seus pecados. Então, quando eles olhavam para o sacrifício que acontecia no templo,
Eles levavam lá o cordeiro, e o sacerdote pegava e matava aquele cordeiro, é como se a pessoa que levou aquele cordeiro estivesse morrendo, né? Então o cordeiro morria no lugar da pessoa, né? Mas na verdade aquele cordeiro, ele não podia purificar pecados. E o que acontece? Se ele cresce, se ele era uma pessoa que cria na promessa de que o Messias viria, o que acontece? Deus olharia o coração dele, que ele estava crendo na promessa de que o Messias viria e faria o sacrifício perfeito. Ele ia orar para Cristo que consumou no tempo o sacrifício perfeito, e ele ia e Deus perdoava o pecado daquele ofertante. Era assim que funcionava. Da mesma forma como funciona para nós. Nós não vimos Cristo crucificado, mas nós cremos nele porque ele já pagou pelos nossos pecados lá na cruz. Então, da mesma forma que eles criam no sacrifício que eles levavam, mas não no cordeiro, mas na promessa de que viria o Salvador, nós também, sem ver, nós cremos no Cristo que veio e já pagou pelos nossos pecados. Né? Então, Moisés, ele era um profeta, né? E tudo aquilo que acontecia era para mostrar que Cristo viria. E então, Cristo é a consumação disso, e ele trouxe consigo a luz plena do Evangelho. Ele é a consumação disso. Ele é a luz. Nele não tem sombras de dúvida. Ele esclareceu tudo, né? Ele cumpriu todas as coisas. A gente vai na próxima aula, conversar um pouco mais sobre isso. Bom, aí a gente tem uma exortação para nós, né? Se o povo no deserto viu as obras de Deus por 40 anos, e ainda assim eles foram incrédulos e se afastaram do Deus vivo, nós então precisamos ficar alertas, né? Porque isso pode acontecer conosco, que estamos na igreja, a gente de repente nasceu na igreja, né? Eu mesma desde pequenininha vou na igreja, todos nós podemos nos afastar do Deus vivo e não fazer as coisas como se fossem só regras, né? E aquele povo que viveu 40 anos no deserto não entrou no descanso, não entrou na terra prometida. No 3:8 fala de um descanso, e esse descanso a gente entende que é mesmo a terra prometida, mas resta um descanso. A gente vê lá no 4:9 fala assim: portanto, resta um repouso ou um descanso para o povo de Deus. Esse descanso está se referindo à terra celestial, né? Acontece que a entrada para a terra prometida, mesmo aquela final, que é a vida eterna, a gente só entra pela fé. O que a gente às vezes pode pensar, né? Poxa, Moisés andou com o povo no deserto por tanto tempo, mas ele não entrou na terra, né? Ele não entrou na terra prometida. Às vezes a gente até fica pensando, né? Mas por que Deus não permitiu que ele entrou na terra? Josué que foi o conquistador, ele que entrou. E vocês sabem que Josué é o mesmo nome de Jesus, Josué e Jesus são sinônimos para o hebreu? Isso tem um ensino figurativo aqui que a gente pode entender. Moisés representava a lei e ninguém entra. Ninguém vai para o céu porque cumpre a lei, porque nós não cumprimos a lei. Nenhuma pessoa consegue cumprir a lei completamente. Porque Cristo cumpriu é que nós podemos entrar na terra prometida, na terra celestial. É através de Cristo que nós vamos entrar, né? Então esse descanso eterno por meio da lei a gente não pode entrar. Então Moisés, ele era um representante da lei. Então ele ficou, né? Não quer dizer que ele não foi para o céu, pelo contrário, os anjos, né? A gente sabe que a Bíblia fala disso, que ele foi sim para o céu, né? Mas ele não foi a pessoa que conduziu o povo para a terra, ele não entrou com eles. Mas sim Josué, que representa Jesus, tá? É uma figura, tá? Somente por meio de Cristo é que nós podemos entrar, somente pela graça. E uma exortação, então, é de que nós nos esforcemos por entrar naquele descanso. E aí você fala assim, mas
se não é pela lei, se não é pelas coisas que eu faço, se não é indo na igreja, se não é lendo a Bíblia, não é isso que eu... Acontece que é pela obra de Cristo que nós temos acesso ao Pai, ao acesso a que nós somos salvos, né? Mas existe uma coisa que algumas coisas que nós devemos fazer, né? Para que a gente continue firme e não desfaleça, e não recue do Evangelho, né? E são coisas que nós devemos fazer, porque ele fala aqui, ó, no 4:11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Acontece que quanto mais a gente está lendo a palavra de Deus, está vindo aos cultos, mais a gente está recebendo a palavra de Deus, mais a gente está entendendo dela, mais a gente vai confiar em Deus, né? Na obra que Ele fez por nós, menos a gente vai se desviar, né? E aqui a gente tem um texto muito importante que fala da palavra, ó, 4:12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra a tal ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E aqui a gente vê que a palavra de Deus, ela é viva. Isso que nós temos na mão, esse livro, é vivo e é eficaz. É a palavra de Deus. Nós podemos crer nela. E ela é eficaz para discernir aquelas coisas que estão na nossa alma, no nosso espírito, né? Os nossos pensamentos, os propósitos que nós temos no nosso coração. Ela vai lá no fundo. Às vezes a gente crê mais que outras coisas podem nos ajudar, a gente vai atrás de outros conselhos, mas a palavra de Deus é que traz os melhores conselhos para a nossa vida, que nos dá a direção para a gente viver. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E tudo é descoberto, né? Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente é confrontado. O nosso coração é desnudado. A gente percebe que tem coisas que não estão legais com Deus. A gente está se escondendo de Deus em algumas coisas. E Deus vai mostrando isso para a gente. Ele vai trazendo a consciência de quem nós somos e de quem Ele é, do quão nós dependemos dEle, do quão pecadores nós somos e do quanto nós precisamos da graça e do favor de Deus por nós. E esse texto fala também que todas as coisas são patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa. A palavra ainda não veio à nossa boca ainda e Deus já sabe, né? Só que tem uma coisa, às vezes a gente acha que tudo que a gente faz, que a gente pensa, né? Ah, nenhum raio tá caindo na minha cabeça porque eu tô fazendo coisa errada. Mas nós vamos prestar contas, um dia a gente vai comparecer perante o tribunal de Deus e nós vamos prestar contas de tudo que nós pensamos, fizemos. Nada vai ficar impune, né? Aqui, se você é cristão, se você crê na obra de Cristo por você, você sabe que Ele vai ser o seu advogado naquela hora e que vai te livrar. Ele vai falar os pecados da Lúcia, põe na minha conta, ela está livre, a minha justiça está sobre ela. Mas, se nós não temos a Cristo, nós não temos tudo vai ser descoberto, né? E Cristo, e nós temos que prestar conta disso. E o legal é isso, Cristo é o nosso grande somos sacerdote, é isso que a gente vê nos próximos versículos. Ele penetrou o céu, né? E a gente pode confessar, a gente pode falar com Ele, falar, olha, Senhor, eu pequei, me ajuda, porque eu não estou conseguindo me livrar desse pecado. Cristo passou por tudo que a gente passa. Ele foi tentado em todas as coisas, por isso ele é o nosso sumo sacerdote, ele sabe, ele se compadece daquilo que nós estamos, das nossas dificuldades, e ele sabe o quão é difícil, ele tem compaixão de nós, né? E aqui, nós vamos vendo isso até o final, e
nós vemos que agora a gente entra na questão do sumo sacerdote. O que é um sumo sacerdote, né? Para a gente entender um pouquinho melhor. Arão foi o primeiro sumo sacerdote instituído quando o povo estava no deserto. E o que ele fazia, né? Arão tinha os sacerdotes, que eram todos da tribo de Levi, e Arão, todos os sumos sacerdotes precisavam vir da família de Arão, né? Então, depois que ele morreu, o filho dele é que se tornou o próximo sumo sacerdote. Por quê? Ele tinha um papel muito importante. No templo, uma vez por ano só, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, que é aquele lugar onde estava a Arca da Aliança, para a expiação do pecado do povo todo. Então, ele era só Arão, que podia entrar. E ele representava todo o povo quando entrava lá. E ele, na verdade, fazia sacrifícios, se purificava, tinha todo um ritual para que ele também fosse limpo e pudesse entrar naquele lugar que era santíssimo e levar os pecados do povo para que os povos pudessem ser perdoados, né? E isso era feito uma vez só por ano. E olha só como Cristo é superior ao sumo sacerdote, a Arão. Porque aqui no 4:14 fala que ele é o grande sumo sacerdote. Por quê? Porque esse sacerdócio de Arão era um sacerdote, ele era humano. Arão é uma pessoa criada, né? E ele tinha muitos pecados, ele tinha que ser purificado, ele tinha que se purificar, e todo ano, só uma vez por ano que ele entrava. Cristo não, Cristo é divino e humano, e sem pecado nenhum, e ao mesmo tempo que ele é divino, sem pecado nenhum, ele também foi tentado em todas as coisas e também podia se compadecer dos nossos pecados. Então, Cristo é muito superior. Arão entrava, como eu já disse, no Santo dos Santos só uma vez por ano, e Cristo penetrou os céus. Ele penetrou, olha lá. Quer ver? É no 4, eu estou em outro aqui. É no 4. Porque é o 4:15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cristo, então, ministra num tabernáculo celestial. Ele não está na terra como tabernáculo feito por mãos, né, de homens, como era aquele que tinha no deserto. E Arão ministrava num tabernáculo terreno. Israel não tinha o Santo dos Santos. E eu li agora aqui que nós podemos nos achegar ao trono da graça. E nós podemos ter o socorro de Cristo em ocasião oportuna, né? Gente, em qualquer momento, você pode estar onde for, você tem acesso ao trono da graça, você pode falar com Jesus e ele te ouve. Então, nós não precisamos ir num lugar para falar com Jesus. Você pode estar à noite dormindo, acordou à noite, você ora, você pode estar na escola, você pode estar em qualquer lugar. Você pode falar com Deus, você pode estar numa aflição, você pode estar enfrentando algum perigo, você pode fazer uma oração e falar com Deus. E Jesus, ele está te ouvindo. Né? Nós podemos nos achegar ao trono da graça. E aqui o autor aos Hebreus, ele vai de novo fazendo uma exortação ao progresso da fé. Aqui, Hebreus 6:1, está escrito assim: por isso, na verdade, a gente vai vendo no 5, tá? A gente vai ver no 5:11, né? Ele vai falando assim, olha, na verdade, eu tenho muitas coisas para explicar para vocês, né? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar,
porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. O que ele está querendo falar nessa parte aqui? Que os hebreus, eles estavam com algumas dificuldades de entendimento. Por isso que na verdade, eles estavam sendo como crianças, tomando leitinho, não estavam conseguindo ter, já era para eles estarem com alimento sólido, comendo carne, coisas mais sólidas, eles estavam como uma criança que ainda, que não está em condições ainda de receber uma carne, apesar do tempo que eles já tinham ouvido sobre Cristo, a convivência que eles já tinham, eles não estavam crescendo na fé. Então, algumas coisas podiam ser até difíceis deles entenderem. Talvez até estejam sendo difíceis de vocês, para vocês entenderem. Quando vocês leram Hebreus, não é uma carta fácil de entender, porque a gente tem que ficar voltando lá no Velho Testamento para entender o que quer dizer isso que ele está explicando. Como foi escrito para os judeus estavam entendendo muito bem o que estava sendo dito, porque eram as práticas deles. Nós temos que voltar para o Velho Testamento, entender como que eles viviam, para a gente poder entender melhor o que o autor aos Hebreus está dizendo. Mas ele está dizendo aqui que eles estavam precisando de coisas muito elementares, muito básicas, né? Enquanto que eles já deveriam estar muito maiores na fé. E aí a gente vai observando que uma criança, tá vendo que bonitinha aqui o neném? Ela vai crescendo, né? E existem algumas coisas necessárias para que esse desenvolvimento aconteça. Lá no 6.1, que está escrito aqui, ó, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, não vamos olhar para trás, sabe? Ele está falando, não fica olhando para aquelas práticas e querendo voltar. Vamos deixar para trás aquelas coisas e seguir para frente, porque tudo que foi profetizado no passado era sobre Cristo, era sobre como nós estávamos esperando o sacrifício perfeito, que foi confirmado por Cristo, a pessoa perfeita que é Cristo, a pessoa superior que é Cristo, né? E só que tem uma coisa interessante, ele fala assim: deixemos-nos levar para o que é perfeito. Como uma criança cresce, uma criança, para crescer, ela não precisa fazer força. O nosso crescimento acontece sem que a gente faça força, né? A gente não vê as células se reproduzindo, a gente não vê os ossos crescendo, a gente não precisa fazer nada para que isso aconteça, né? Isso é uma obra de Deus mesmo em nós, né? Mas para que uma criança cresça saudável e cresça também, ela precisa de alimento, senão ela morre, né? Ela precisa dormir bem, ela precisa se exercitar. E é aqui que a gente vê a questão de esforcemos-nos por entrar no descanso, né? A obra de Cristo é suficiente para nos levar a Cristo, mas para a gente crescer, a gente precisa de alimento. Nós precisamos ler a palavra de Deus para a gente compreender, para a gente crescer. Nós precisamos do alimento espiritual, nós precisamos dos exercícios espirituais. Precisamos orar, precisamos entrar no Santo dos Santos para falar com Deus, né? E é disso que ele está querendo falar aqui, né? Eles estavam querendo voltar às antigas práticas, achando que aquelas obras que eles faziam podiam salvá-los, né? Se a gente continuar fazendo essas coisas que o judaísmo, que a gente fez até agora, a gente está na aliança de Deus, tá? Mas aquela era a antiga aliança, ela foi substituída pela nova aliança, que é Cristo, tudo se consumou em Cristo. Então eles precisavam abandonar aquela aliança para poder seguir a Cristo, tanto que no ano 70 o templo foi destruído e todos os sacrifícios deixaram de acontecer. E aí, como é que faz? Eles iam ficar sem sacrifício, sem perdão dos pecados deles? Se eles confiassem só nisso, eles ficariam sem. Mas Cristo é o sacrifício perfeito. Então, por isso que não existe mais templo, não existe mais sacrifício. Aí a gente vê no finalzinho aqui do capítulo 6, né, algumas exortações ao progresso da fé. Que nós não sejamos pessoas imaturas espiritualmente, como uma criança que está bebendo leitinho, né?
nós precisamos crescer espiritualmente. Como é que a gente faz isso, né? O que é uma pessoa, um bebê espiritual? Sabe, às vezes eu vejo gente de 40 anos de igreja que não sabe um monte de coisa da fé, não vive a fé, não vive a palavra de Deus. Tem perguntas básicas a respeito de Deus e da prática das coisas que Deus nos ensina, né? Isso é ser um bebê espiritual, é imaturidade. E aqui, como que essas pessoas são, né? E que nós corremos o risco de ser pessoas assim também. Por isso que eu coloquei aqui para você se avaliar, tá? Eu sei que vocês são novos, né? De 12 a 14 anos é a nossa sala. Mas se você não começar a crescer agora, você não espere crescer quando você tiver 40 anos de igreja. A gente começa sempre a partir de um ponto, né? Então, como que são as pessoas que têm maturidade espiritual? Andam duvidando e desviando-se da palavra. São levadas por qualquer ventinho de doutrina, de ensino, né? Porque acabam duvidando da palavra. E com facilidade se desviam da palavra. Não come alimento sólido, né? Não está lendo a palavra, ou lê algumas coisinhas só e se contenta com aquele pouco que está recebendo só na igreja, ou só alguns versículozinhos. Não, a gente, existe uma diligência, sabe o que é diligência? Um esforço mesmo que a gente faz para aprender a palavra. Ela não é fácil de entender, porque o mundo todo, ele tem um sistema que é totalmente contrário. A gente recebe influências o tempo todo de ensinos contrários ao que a palavra nos ensina. E às vezes a gente lê a Bíblia e a gente fala, nossa, tá tão diferente do que eu aprendi em outro lugar, né? E às vezes isso também traz algumas estranhezas na gente com relação à palavra. Mas ela é a verdade e a gente, quanto mais lê, mais discernimento espiritual a gente vai ter, mais condições de ler e mais condições de viver a vida, uma vida que honre a Deus, uma vida em abundância a gente vai ter. Muitos têm preguiça e apatia espiritual, né? É muito grande esse livro. Também tenho tanta coisa para fazer hoje, né? A escola já me deixou, né? Mas quanto tempo você passa, às vezes, na internet, né? Ou assistindo filme. As coisas que a gente gosta, a gente dá tempo para as coisas que a gente gosta. E a palavra de Deus, ela é importante. Outra coisa que o imaturo espiritual tem é que, como não lê a palavra, não vai ter discernimento mesmo, não vai saber discernir o bem do mal, não vai saber discernir o que é bom do que não é, vai cair em muitas enrascadas na vida. E vai ter muita incapacidade de compartilhar a verdade, porque não vai conseguir, você não vai conseguir evangelizar, não vai conseguir falar de Jesus direito, porque você não conhece a palavra, né? Você não tem discernimento. Agora, a maturidade espiritual, ela é um processo que Deus vai fazendo em nós, é Ele que vai nos dar condições de crescer, mas a gente precisa estar bem alimentado, né? A gente precisa estar em contato com Ele o tempo todo para a gente crescer espiritualmente saudáveis. Então, a gente tem que deixar as coisas da infância para trás, né? As coisas que você, não, eu não consigo ler uma Bíblia, eu sou muito novinha. Não, você consegue, pede ajuda para o seu pai, para sua mãe, pede ajuda para a gente. Faz esse esqueminha que a gente falou, né? Na próxima aula vai ser os capítulos 8, a gente vai colocar aqui depois, ó, até o 13. Também é um capítulo por dia, você vai aos pouquinhos aprendendo, lendo. Daqui a um tempo você vai estar lendo. Tem adolescentes que lê vários capítulos por dia já, porque adolescentes que já leram a Bíblia toda, mas eles começaram como? Devagarzinho, né? Não tem problema, mas comece. Então, coma alimento sólido, achegue-se ao trono da graça, aproveita, sabe? Cristo, nós podemos, antes era uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava, o Santo dos Santos, e os israelitas não podiam entrar, não podiam falar com Deus lá no Santo dos Santos, né? Nós podemos nos chegar ao trono de Deus. Imagina, você consegue falar com o presidente da República, que seja o prefeito da cidade.
né? Mas a autoridade máxima do nosso país é o presidente. Olha, para você falar com ele, você tem que falar com o assessor, você tem que marcar a hora, você tem que... E olha, vou te falar uma coisa, eles não vão te atender. Não tem como você falar com o presidente da República. E ele é um homem. Agora, nós podemos nos achegar a Cristo, que é o Rei, o Criador do universo. Isso é fabuloso, isso é maravilhoso. E nós podemos, porque Ele abriu esse acesso, Ele perdoa os nossos pecados, nós podemos chegar até Ele. E Ele se compadece de nós, Ele sabe o que nós estamos passando. Então, quem discerne as coisas espirituais, né, que lê a palavra de Deus, também tem condições de compartilhar a verdade. Quem está lendo a Bíblia consegue compartilhar a verdade, consegue falar para o amiguinho sobre Jesus. E vai estar em constante crescimento. Não só isso, vai estar vivendo uma vida que glorifique a Deus. Vai estar vivendo relacionamentos mais saudáveis. Vai ter uma vida espiritual, escolhas melhores. Quando tiver em sofrimento, vai saber, vai conseguir chegar pertinho de Deus e falar: Senhor, me ajuda. Sabe, quando a gente está cheio de pecado, a gente não chega perto de Deus, a gente tem vergonha. Mas quando você peca, você pode chegar pertinho de Jesus e falar: me perdoa, Senhor, eu pequei contra ti. E Ele pode nos ajudar. Ele nos ajuda. Ele pede para que a gente faça isso. Ele fica esperando para que a gente faça isso. Tá? Então, vamos ter maturidade espiritual. O desafio, então, da semana é vocês lerem, continuarem a leitura. Hebreus de 7 a 13. Porque as nossas aulas não substituem a leitura da Bíblia, porque ela que é a palavra de Deus. Eu sei, eu imagino que vocês vão ter dificuldades de entender tudo, mas a palavra de Deus, ela é viva. Mesmo que você não entenda tudo, porque Hebreus não é um livro simples de entender, mesmo que você não entenda tudo, continue lendo, porque algumas coisas, sem dúvida, Deus vai falar com você em alguns momentos muito preciosos pela palavra, enquanto você estiver lendo. E aquilo que você não entender também, você pode perguntar para a gente pode estar esclarecendo durante as aulas, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que vocês se dediquem, tá? A ter uma vida madura, tá? Vamos fazer uma oração agora pedindo para Deus para que Ele nos auxilie e nos ajude nisso. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos que o Senhor é um Deus tão misericordioso, apesar de nosso pecado, apesar da tua santidade, apesar da tua majestade, o Senhor olha dos céus, contempla todos os moradores da terra e olha para o mais íntimo do nosso coração. E o Senhor quer que nós nos acheguemos a Ti, para confessarmos os nossos pecados, para nos arrependermos, para mantermos um contato constante com o Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, a todos nós da classe, a termos momentos com o Senhor, a termos tempo de oração, tempo de leitura da palavra, que enquanto nós estivermos lendo a palavra de Deus, a gente consiga, que o Senhor nos dê o Espírito, nos abra nossa mente, nos dê entendimento pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja aí conosco, nos ajudando nesse processo todo de crescimento. E que a gente cresça, Senhor, rumo à maturidade e que a gente perceba que o Senhor é superior a qualquer outra coisa que a gente possa achar que possa nos satisfazer. O Senhor é superior. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Pessoal, então tchau, até a semana que vem.